E o presidente Lula sancionou o projeto de lei do pacote fiscal sobre o benefício de prestação continuada, mas teve vetos. A Isabel Mega vai contar os detalhes pra gente. 2 artigos que foram vetados pelo presidente Lula que se referem ao quê, Isabel? Oi, novamente para você, Carol. Um deles se refere à necessidade de você trazer um mecanismo de comprovação de um certo grau, moderado ou grave, para atestar uma deficiência. Então, isso foi retirado, segundo a argumentação que inclusive aparece na justificativa do veto no Diário Oficial da União. Isso contrariava o interesse público, uma vez que poderia trazer insegurança jurídica em relação à concessão dos benefícios. Esse ponto específico do BPC era bem sensível, inclusive durante a tramitação desse assunto lá no Congresso Nacional. Carol, um outro ponto trata da retirada de um mecanismo que estava sendo exigido por essa nova lei que foi criada para a reentrada de beneficiários no programa Bolsa Família. A justificativa também vai por essa linha de você falar da segurança jurídica. A proposição legislativa contraria o interesse público, é o que diz, uma vez que poderia suscitar o debate da insegurança jurídica em relação às regras de elegibilidade para ingressar no programa Bolsa Família. Essa é a justificativa, portanto, do veto. São esses os 2 pontos principais, Carol, durante a tramitação desse assunto no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, que teve um pouquinho mais de tempo para analisar essa questão do BPC. Esse era tido como um dos pontos mais sensíveis de toda essa discussão, inclusive com bastante resistência de partidos da própria base aliada, a exemplo do próprio PT. A gente teve deputados, membros do Partido dos Trabalhadores que votaram contra essas mudanças no BPC porque havia uma preocupação de que você tivesse as retiradas de direitos dessas pessoas. O BPC é o benefício de prestação continuada. Ele é pago a idosos de baixa renda e a pessoas com deficiência. Então, a partir dessa lei, o governo traz ali um pouco mais de controle em relação ao acesso a esses benefícios e também ao Bolsa Família. Havia uma interpretação de que muitas das vezes, em relação ao BPC, essas pessoas conseguiam acesso por conta da judicialização. Então, o que o governo tenta corrigir a partir dessa nova lei é fazer com que haja mais critérios e a partir desses critérios é que você consiga fazer essa espécie de filtro em relação a quem tem ou não direito a receber o benefício. Esse texto integrava o chamado pacote fiscal, que foi o que deu mais trabalho na reta final do Congresso Nacional neste fim de ano, sobretudo porque o tempo foi muito curto para você votar medidas consideradas impopulares dentro de um pacote maior que soma uma previsão orçamentária de impacto de 70 bilhões de reais no próximo ano e também em 2026. Não foi uma tramitação fácil, o governo foi melhorando essa articulação aos poucos para conseguir mais apoio do Congresso Nacional e fazer a votação final desse projeto de lei, que agora, portanto, se torna lei a partir da sanção do presidente Lula, já publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União.